Associação Médica Espírita da Paraíba, nesse ciclo de debates chamado AME para Todos, que tem o objetivo de levar a espiritualidade, debater e levar a espiritualidade dentro das práticas médicas. Gostaria, antes de começar e convidar a professora, fazer um breve convite a vocês, porque no Brasil vai acontecer esse mês, agora de junho, o maior evento de saúde e espiritualidade do mundo, que é em Goiânia, o MEDMESC, 3 a 6, no feriado do Corpus Christi. Então, onde serão recebidos vários convidados nacionais. É um evento da AME Brasil, acontece todas as AME do Brasil e a AME Internacional. Para profissionais de saúde e também quem não é. Esse ano que desencarnou a nossa fundadora da AME Brasil, doutora Marlene Nobre, né? Então vai ser de muita emoção. Estão todos convidados, aqueles que puderem ir, né? 3 a 6 de junho deste ano. Não percam. A gente está montando um grupo que está querendo ir, a gente vai, algumas pessoas da AME, e aqueles que quiserem se juntar a nós, estejam convidados. Ainda antes de chamar a professora, como sempre faço, tem alguém que vem pela primeira vez hoje aqui? Tem algumas pessoas. Então, só apresentar rapidamente, a AME é uma associação médica espírita da Paraíba que tem um objetivo, né, tem como o seu grande mentor e colaborador espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que sempre fala da necessidade daquelas pessoas que trabalham com a espiritualidade estarem juntas, né? A gente vê muita gente falando que é espiritualizado, e uma vez perguntaram a Allan Kardec por que o mal é tão prevalente no mundo, né? Vocês sabem qual é a resposta? É porque o bem é desorganizado, muitas vezes, né? Ele é desunido, às vezes fica um lá falando mal do outro, e às vezes você tem a picuinhas tão filigranas, tão sem necessidade, e o mal está preocupado com o filigrano, ele quer provocar engrandecimento da humanidade. Então, a AME trabalha com a missão de levar a filosofia, a religião e a ciência, que é o grande mote do espiritismo, mas aqui na AME, com certeza, a parte científica fica muito mais sobressaltada, porque quando você adquire a convicção da ciência, do conhecimento, da racionalidade, e você consegue provar muitas coisas, aquelas que são possíveis provar, né, na nossa dimensão, a gente fica muito mais forte na nossa certeza que o homem não é apenas um ser material, é um ser eminentemente espiritual, apenas de uma experiência material. Então ficam todos convidados, nós nos reunimos geralmente às terças-feiras no nosso centro, quem quiser participar de nossos eventos, das nossas atividades, estão todos convidados, não se restringe apenas a profissionais de saúde, mas todos aqueles que veem a saúde e a espiritualidade como um binômio possível e real, né? Então, para não perdermos mais tempo, hoje nós vamos receber conecta aqui, amigo. Professor. A professora, vou ler um pequeno currículo dela, Valdelene Nunes. Ela, de formação, é médica, pediatra. Ela também tem formação em saúde da família,
me corrija se eu me equivocar, viu, Valdomiro? É mestre em Ciências da Religião e é preceptora do internato de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, e que hoje vai nos brindar com a palestra Religiosidade e Hipertensão na Prática Clínica, fruto de seu trabalho de dissertação no seu mestrado. Então, por favor, professora, seja muito bem-vinda. 40 minutos, logo a seguir a gente inicia um debate com perguntas com a professora, um debate como sempre é de praxe. Começando a contar, professora, 40 minutos. Boa noite a todos. Eu vou procurar cumprir com o horário, que é um pouquinho difícil, né, resumir tudo isso em 40 minutos, mas vou me esforçar. Hoje nós vamos falar sobre a religiosidade e a hipertensão na prática clínica. Não foi propriamente a minha dissertação de mestrado, né? Uma breve introdução sobre o tema para falar um pouco da importância, né, e introduzir alguns conceitos. A modernidade trouxe para o homem a comodidade, a tecnologia avançada e, portanto, o distanciamento de sua relação com Deus. Essa posição de distanciamento ela tem sido assumida por muitos profissionais de saúde, né, em relação à prática religiosa do paciente, porque os profissionais eles acham que esse é um terreno muito íntimo, delicado para ser abordado durante uma consulta. E existe até um certo preconceito por parte de muitos profissionais, sobretudo da área da psiquiatria, que acham muitas vezes quando o paciente vem falar da sua esperança em ficar curado, né, graças à sua fé, às vezes o psiquiatra ele torce um pouco o nariz. E também existe preconceito na nossa profissão. Existe até um certo estranhamento quando a gente diz que é médico e fez um mestrado em Ciência das Religiões. Mas, na medida em que tratamos o enfermo, a gente tem que se conscientizar que não lidamos apenas com seu caráter material, pois ele é composto de mente, corpo e espírito, né? Todos nós somos. Mas, na minha experiência na saúde pública, tem mostrado que a população ela é sempre receptiva à manifestação religiosa. Então, é comum as pessoas lançarem mão da ida à benzedeira, ao centro espírita, ao candomblé, a recorrer ao pastor para que reze sobre sua enfermidade, no grupo da carismática e, sobretudo, onde eu fiz o meu trabalho, que foi no município de Pedras de Fogo, onde as pessoas no interior elas buscam mais ainda esse auxílio. A religião ela está intrinsecamente ligada ao ser humano, né? É tão antiga quanto nós mesmos. Existem hieróglifos muito antigos mostrando o uso das mãos na tentativa de curar um ser humano, curar o outro. Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, era comum a medicina exercida junto com a magia e o uso de ervas. Na Bíblia, para quem lê a Bíblia, é muito comum os relatos de cura, né, pelos apóstolos, por Jesus, enfim, inúmeros relatos. Hoje nós nos deparamos com a explosão demográfica no mundo, o aumento da longevidade, e os governos eles não estão dando conta de ofertar os serviços de qualidade à população, para a saúde, principalmente para o pobre. Diante de tudo isso, surge um recurso inócuo e antigo, que seria a religião. Nos Estados Unidos, que sempre andam muito à nossa frente, isso já está sendo muito bem debatido. Muitas universidades de medicina lá dispõem da disciplina medicina, espiritualidade e saúde, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, não é comum, né? Isso. Até pouco tempo, nós éramos os únicos a ter no mestrado, não é isso, professora? A área de medicina. Isso. Mas ainda não é muito divulgado. Não, ainda não é muito valorizado. Houve no passado também, houve alguns eventos que foram afastando os cientistas da parte de religião, né?
principalmente na Idade Média, onde as doenças eram muito demonizadas, sobretudo na parte de saúde mental. Mas nos últimos 2 séculos está havendo uma reconciliação entre ciência e religião. Na medicina e na física, observamos primeiramente os fenômenos para depois chegarmos às descobertas científicas, né? E nos deparamos com muitas questões. Na verdade, a ciência ela é mais feita de questionamentos do que de respostas prontas. Quando sentimos uma emoção, ela é captada a nível do corpo vital, inclusive passando de uma pessoa para outra através da não localidade, um princípio defendido por alguns cientistas, dentre eles o Dossey, dos Estados Unidos. Assim, uma pessoa com sua energia vital equilibrada pode, através da imposição de suas mãos sobre o corpo da outra pessoa que está doente, com movimentos de varredura, equilibrá-la e auxiliar no seu processo de cura. Então, o agente de cura ele vai sentindo as regiões do corpo que estão mais aquecidas, tentando direcionar para as menos aquecidas. As regiões em que ele sente sobre suas mãos a vibração maior, vai direcionando para as que têm menos vibração, e assim por diante. Cabe, então, ao terapeuta afastar as condições que geraram a enfermidade, proporcionando as condições necessárias para que esta energia possa recompor a organicidade, para que o corpo humano ele se recupere. Não cabe apenas ao médico apenas oferecer os procedimentos cirúrgicos e pílulas. Tudo que existe no universo é energia em mutação. Todo desejo é capaz de gerar vibrações no campo quântico. Einstein já dizia que a energia ela poderia se transformar em matéria. Então, devemos ter cuidado com o que pensamos e o que desejamos, né? E o que seria essa espiritualidade? Espiritualidade derivaria da palavra espíritos, que é uma palavra latina, um vocábulo latino, que seria parte da pessoa que controla a mente e o corpo. Os psicólogos já entendem a espiritualidade mais como sentido da vida. Alguns ateus e agnósticos já atribuem a espiritualidade apenas a um senso de humanidade, companheirismo, amizade, amor, distinto da religiosidade, que para muitos essa religiosidade seria a forma de seguimento de certa doutrina compartilhada por outras pessoas, seria mais o rito, né, junto à comunidade. E o que seria saúde e doença nesse contexto da medicina que considera o ser humano um ser complexo de mente, corpo e espírito? Para a Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que a saúde seria um completo equilíbrio físico, social, psíquico. A nossa Constituição de 88 também traz um conceito bem ampliado de saúde, demonstrando que é importante ter acesso à educação, ao lazer, à boa alimentação, ao transporte, aos serviços de saúde, para que o indivíduo tenha uma boa saúde, de fato. Para o Ivan Illich, a saúde seria a capacidade de adaptação a um ambiente mutável, a capacidade de crescer, envelhecer, curar quando necessário, de sofrer e até de esperar a morte em paz. Sim, por que morte num conceito de saúde? Porque a morte faz parte do ciclo da vida. E nós, no mundo em que vivemos, muito tecnológico, estamos sempre buscando como se fosse possível impedir a morte. E, na verdade, não é possível. A medicina alternativa ela traz 3 vertentes do que seria a saúde e do que influenciaria sobre a saúde e a doença. Uma dessas vertentes atribui à mente o principal papel de controlar a saúde e a doença. Uma outra, mais baseada na filosofia indiana e chinesa, atribui à energia vital, ou prana, ou chi, que seria responsável pela cura. E uma terceira atribui tudo isso a Deus. Deus é que seria o responsável pela saúde ou pela doença. A Organização Mundial de Saúde ela tem incentivado enormemente, né, a prática alternativa. E a religiosidade ela não fica de fora. E, como eu mencionei anteriormente, existem inúmeros estudos, principalmente nos Estados Unidos, demonstrando a importância da espiritualidade na saúde. Pessoas que enxergam Deus como um remédio, um ser que as liberta dos problemas em suas vidas, geralmente são mais felizes e satisfeitas com sua saúde. Isso não é um pensamento meu, isso é um pensamento de muitos pesquisadores.
A minha pesquisa, ela procurou estudar os efeitos da religiosidade sobre a hipertensão arterial. Então, eu trago alguns efeitos que são mencionados para o aparelho cardiovascular, que fez parte do meu referencial na pesquisa. A própria pesquisa, eu obtive um resultado qualitativo em que os indivíduos atribuíam a melhora da sua pressão arterial à sua prática religiosa. Então, alguns chegavam e diziam, depois que eu fiz tal novena, minha pressão controlou. Depois que eu passei a ir para o centro toda semana, minha pressão controlou. E assim por diante. E eu deveria, claro, valorizar o que o indivíduo estava me dizendo, né? E alguns trabalhos demonstram que a redução da frequência cardíaca e respiratória, reduzindo o consumo de oxigênio pelas células. Há ainda outros, como o de Julian e Graham, que é um estudo americano com mais de 14 mil pessoas acima de 20 anos. Ele encontrou menores níveis de pressão arterial nos indivíduos estudados, que eram mais religiosos. Também um estudo feito em Natal, que usou o grupo focal, um trabalho qualitativo de Siqueira, também encontrou redução nos níveis de pressão arterial. Outro trabalho americano foi o de Bertinson. Ele aponta benefícios sobre a regulação autonômica cardíaca, exercendo efeito neuroregulatório protetor sobre o coração. Então, ele observou que existia um maior equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático nos indivíduos religiosos do estudo. No entanto, o Koenig, que é um grande, né, escritor e pesquisador americano do assunto, ele afirma que a maioria dos estudos que tenta associar a religiosidade e espiritualidade aos níveis pressóricos mais baixos, ele diz que a maioria dos estudos que ele pesquisou não encontrou, pelo menos do ponto de vista quantitativo. O meu estudo também não encontrei, do ponto de vista quantitativo, estatisticamente falando, redução nos níveis pressóricos dos indivíduos estudados. A minha pesquisa se intitulou Religiosidade em Indivíduos Hipertensos, de uma unidade de Programa Saúde da Família de Pedras de Fogo, sob a orientação da professora Berta. Também abordei o estresse, porque o estresse está diretamente relacionado à hipertensão. E os pesquisadores afirmam que as grandes religiões recomendam a oração e a meditação como forma de abolir esse tempo linear que nos escraviza, né? Que sempre está mandando a gente correr no dia a dia, que nos estressa e que leva à pressão arterial mais alta. É importante cuidar da higiene do corpo e da alma, evitando os pensamentos e emoções negativas. A religiosidade e a espiritualidade auxilia muito isso, levar o indivíduo a ter uma maior higiene da alma. Ocorre a redução do cortisol nos indivíduos que praticam mais a religião. Portanto, vai auxiliar, portanto, na redução da pressão arterial. Também há pesquisas mostrando que a reza do terço traz benefícios para o aparelho cardiovascular. O simples fato de passar entre os dedos aquelas continhas monótonas, né, para alguns, induz o sono, acalma. E existe um estudo americano de Bernard e colaboradores que demonstrou que os indivíduos eles tinham o ciclo respiratório reduzido em 6 ciclos por minuto, o que é benéfico para o aparelho cardiovascular. A metodologia do estudo, do nosso estudo foi quantitativo, qualitativo, longitudinal, se desenvolveu na unidade do Centro 1 de Pedras de Fogo. Eu observei esses pacientes durante 9 meses, onde eu apliquei um questionário clínico sociodemográfico no início da pesquisa e ao final. Durante os 9 meses de observação, os pacientes eram submetidos à consulta clínica e exames laboratoriais. Também era feita a estimulação religiosa desses pacientes, de acordo com as práticas já conhecidas e praticadas por eles. Até o ano de 2010, o município de Pedras de Fogo dispunha de 27.034 habitantes. Quando eu fiz a pesquisa, 2011, 2012, a minha unidade contava com 671 famílias, sendo 340 indivíduos hipertensos. Eu iniciei a pesquisa com 152 deles, de ambos os sexos, com faixa etária de 25 a 75 anos.
e ao final eu tinha 139 pacientes, porque alguns se mudaram, uns poucos também se recusaram a continuar na pesquisa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFPB, e nós tínhamos pacientes com vários credos religiosos. Tínhamos um espírita, uma paciente que frequentava 3 crenças religiosas diferentes, outro da Igreja Universal do Reino de Deus, tinha 2 testemunhas de Jeová, 3 que se disseram sem religião, 27 protestantes, 104 católicos. Os instrumentos, como eu já mencionei, o questionário, e fiz uso do exame clínico laboratorial na pesquisa. A minha amostra contou com pacientes nessas faixas etárias, sendo que a maior incidência de pacientes foi entre 55 e 64 anos. E os indivíduos tinham esse variado nível de escolaridade, desde analfabetos até o ensino superior completo. A nossa realidade brasileira no interior, infelizmente, ainda tem muito paciente com um nível de escolaridade baixo, como a gente vê, 72 eram do fundamental incompleto. E existe uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul, com o Marques, no ano de 2003, em que ela falava justamente que, para trabalhar a religiosidade das pessoas, nós podemos fazer isso em qualquer lugar, com pessoas de qualquer nível de instrução, sem muitos recursos. De fato, foi o que eu fiz, né? Não tinha muito recurso, e tinha pessoas analfabetas de pouca instrução, mas que dava para responder muito bem o questionário, com auxílio. Nós tivemos, quanto ao sexo e estado civil, 4 indivíduos masculinos solteiros, 28 femininos, casados, o número foi maior. Não que os casados sejam mais hipertensos, mas muitas vezes o cônjuge ele leva mais o outro a procurar o serviço médico, ele tem mais cuidado. Entre os viúvos também foi o maior número de mulheres. Também nós sabemos que a mulher ela tem uma expectativa de vida maior do que o homem. União estável, divorciados, o número caiu um pouco. O número de mulheres foi bem superior ao de homens, 121 mulheres, 18 homens. Nós sabemos que o homem procura menos o serviço de saúde, e, além do mais, a mulher ela passa, no decorrer de sua vida, pelas transformações do corpo devido aos hormônios, né? Na gravidez, na menopausa, que muitas vezes leva à hipertensão. As práticas religiosas estimuladas na pesquisa, a ida aos cultos e igrejas e grupos religiosos. Essa prática nós achamos da maior importância, porque os estudos mundiais eles apontam como um divisor de águas. Então, o nosso grupo de estudo ficou caracterizado pelos indivíduos que iam, no mínimo, uma vez por semana ao grupo religioso, de sua religião. Os que iam menos de uma vez por semana passaram a fazer parte do grupo controle. Foi incentivada a oração pessoal, a reza do texto, leitura da palavra, a meditação, intercessão. Nos resultados, eu achei importante destacar aqui mais os resultados qualitativos. Então, no que diz respeito à cura pela fé, nós tivemos 108 entrevistados que responderam já ter se curado ou melhorado de algum mal com auxílio da fé. Apenas 31 deles disseram não ter tido esse tipo de experiência. Nesse número de 108 entrevistados, alguns não eram nem muito religiosos, mas julgavam já ter se curado graças à sua fé religiosa. E tem um estudo americano, que é o de Sumazi, que diz que é importante o médico ficar atento para essa história do paciente dizer que está curado ou que não precisa do tratamento. Porque a religião ela deve ser usada como coadjuvante do tratamento. A gente não pode indicar que o paciente abandone o tratamento clínico, né? E, às vezes, isso é feito até com o tratamento do câncer. Esse é um depoimento de uma paciente que atribuía a sua cura à sua fé. Ela descobriu que tinha um câncer de intestino, fez a cirurgia. Mas aí onde é que estaria o milagre? Primeiro, ela conta que estava na rua e foi abordada, em Pernambuco, por uma pessoa que nunca a tinha visto e disse a ela que ela estava com uma moléstia incurável, mas que Deus iria curá-la. Depois ela teve esse diagnóstico de câncer, fez a cirurgia.
E também muito interessante o fato de que em 15 dias ela conseguiu fazer todos os exames e ser operada no SUS. E no plano de saúde a gente não consegue. Então, eu considero realmente um milagre. E ela, eu tive visitando depois da cirurgia, ela não estava bem, mas ela acreditava que iria se curar. E realmente, até quando eu estive lá, ela estava bem, ela se recuperou totalmente. Outro tema importante que entra na religiosidade e espiritualidade é o perdão. Eu tive uma paciente também no estudo, com menos de 30 anos, hipertensa, em que ela relatava que ficou hipertensa quando teve uma crise matrimonial, em que quase se separava do esposo. E ela passou a ter hipertensão. Só que ela não se separou, porque era uma pessoa religiosa, os dois começaram a frequentar mais a igreja, enfim. Ela perdoou o marido. E ela contava abertamente que, depois que perdoou ele, sentiu a melhora na saúde e os níveis pressóricos começaram a normalizar, porque antes os medicamentos não faziam efeito. De fato, durante todo o estudo, ela foi das que teve a pressão melhor controlada, abaixo de 120/80. Por que esse benefício? Porque perdoar traz benefícios para o sistema imunológico, é um ato de amor, melhora a saúde física e mental. E o culto e a prece estimulam, né, esse tipo de sentimento. As religiões, elas geralmente estimulam. Outro aspecto abordado foi a importância da religiosidade e sobre o humor do indivíduo. E o humor em relação à saúde. Nós sabemos que emoções positivas como amor, esperança, perdão, tudo isso é benéfico. E tem pesquisadores, né, que falam muito sobre isso. O Daniel Goleman, inclusive, no livro, Emoções que Curam, ele aborda muito essa temática. E essas emoções seriam derivadas do sistema límbico e comuns a toda grande doutrina religiosa. E existe íntima relação entre fatores psicológicos e a fisiologia do corpo humano. A Filomena Balistieri também gosta muito de mencionar a relação que existe entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. Então, essa influência seria positiva, né? Quando a nossa mente se ocupa de bons pensamentos, isso influencia sobre a nossa saúde. As emoções negativas já trariam um efeito maléfico. Então, no grupo de estudo, eu observei, vocês estão vendo as duas primeiras barrinhas do gráfico, que houve um aumento no número de pessoas alegres, houve a diminuição em seguida do número de pessoas tristes, e o número de pessoas irritadiças continuou inalterado. No grupo controle, ocorreu a diminuição das pessoas que se disseram alegres, aumentou o número de pessoas tristes e também um pouquinho o número de pessoas irritadiças. Ao alegrar-se, o indivíduo reduz o fluxo de sangue para o cérebro, deixando momentaneamente em repouso, o que é necessário nos processos de cura. Ocorre diminuição do cortisol quando nós nos alegramos. Quando nós rimos, nós dissipamos o nosso nervosismo, digamos assim, diminui o estresse. Aumenta o número de linfócitos T e de células natural killer, o que é extremamente importante em pacientes com câncer. Quem não já ouviu falar nos doutores da alegria que visitam as crianças nos hospitais? Aquilo não é por acaso, né? Ocorre o aumento da imunoglobulina salivar, aumento e posterior redução da frequência cardíaca, frequência respiratória e da pressão arterial. O indivíduo de hoje, né, nós todos, prestes a explodir frente a tanta cobrança, né? Então, esse humor raivoso de algumas pessoas, ele é até relacionado com um tipo de personalidade, que chama de personalidade tipo A, e que acredita-se que essas pessoas que respondem com muita agressividade aos estímulos estressores estão mais propensas a um ataque cardíaco, né, à morte súbita. As pessoas com humor deprimido já estariam mais relacionadas ao desenvolvimento de câncer. O maior nível de satisfação com a vida ou de felicidade é encontrado nos indivíduos que praticam religião, quando comparados com os que não têm religião. O riso promove alívio de tensões e relaxamento, estimula a produção de glóbulos brancos, desobstrui o aparelho respiratório, estimula o aparelho digestivo, descarrega as energias. É um verdadeiro escape emocional, transmite tranquilidade,
aproxima as pessoas. Rir é um dom precioso e gratuito. Há trabalhos, inclusive, que mostram que é bom para o sistema imunológico assistir a filmes de humor, né, a comédias. E qual seria também o impacto da religiosidade das pessoas sobre a saúde geral? Por exemplo, sobre o uso de medicamentos contínuos. Também abordei isso na pesquisa. O uso do antihipertensivo não caiu muito, ficou praticamente inalterado, mas os antidepressivos indutores do sono teve uma certa queda no grupo de estudo. Foi uma queda pequena, mas quando a gente pensa que são pacientes que usam há muitos anos um remédio controlado, eu acho que um paciente que seja, a gente tem que valorizar. Houve interferência sobre a sintomatologia. Na minha dissertação, tem 4 figuras só abordando a parte de sintomatologia. Aqui, eu coloquei apenas os que tiveram redução significativa, que era o choro fácil, parestesia, sudorese, maus pressentimentos e medo de lugares públicos, né, que eles relatavam. Agora, a redução ocorreu tanto no grupo de estudo como no grupo controle. Eu quero destacar aqui que a boa relação entre médico e paciente pode ter contribuído para que melhorasse a sintomatologia nos 2 grupos, porque eu prestei a mesma assistência aos 2 grupos durante todo o estudo. Outro aspecto muito importante que é abordado mundialmente seria a influência da religiosidade sobre os hábitos de vida, sobre o consumo de bebidas, de cigarro, de drogas. Na minha pesquisa, os pacientes, a 93,5% eram não tabagistas. Eu não encontrei uma maior redução devido à prática religiosa estimulada. Outro aspecto seria seguir dietas prescritas, né? A população que eu estudei, ela não era de seguir dieta. Haja vista que é uma população do interior, do Nordeste, da Paraíba, e que consome muito carne de charque, carne de sol, tutano de boi, e eles não mudam hábitos assim, arraigados, né? Além do que, a maioria era católica, 104. A religião católica ela não prescreve exclusão de alimentos, como algumas religiões. Isso pouco influi, né? Então, não houve modificação nesse hábito. A prática de exercícios também não houve influência. No entanto, eu observei que a maior parte dos que não se exercitavam era do grupo controle. O município ele oferecia programas de estímulo à atividade física com educadores físicos, fisioterapeutas, mas também a população com que eu estava trabalhando, em sua maioria, era acometida por artrose, patologias ósseas diversas, e que muitas vezes eles relatavam que não estavam indo à igreja ou ao culto devido às dores que sentiam. Então, isso atrapalhou tanto a prática religiosa como atrapalhava a prática de exercícios. Um ponto importantíssimo que eu acho que, na minha pesquisa, e que acho que serve de estímulo, é a abordagem clínica na consulta, né? A consulta clínica com abordagem religiosa. 111 indivíduos responderam que achavam importante que o médico questionasse sobre sua religião. Apenas 20 disseram que não. 8 não responderam ou não opinaram, e 25 haviam sido questionados sobre esse aspecto anteriormente. Ou seja, apenas 25 já tinham sido perguntados durante alguma consulta sobre esse aspecto. Outra questão formulada no questionário foi: você acha importante o médico saber sobre sua religião? Esse é um depoimento de uma paciente, que essa tinha nível superior completo, e no seu entendimento era importante sim, porque o relacionamento com Deus interfere em tudo na qualidade de vida. Ela tinha um bom entendimento das coisas, né? E ela falou que era importante o médico saber sobre sua religião, para dessa forma até encontrar a solução de algumas doenças, porque tudo afeta a saúde, segundo ela. Questões a serem consideradas na abordagem ao paciente. A gente não deve se deter apenas aos sintomas e às doenças. Muitas vezes os sintomas são a ponta de um iceberg. A pessoa chega se queixando de dores, a gente pede uma centena de exames, examina e ele não tem nada do ponto de vista físico. Muitas vezes está apenas somatizando, né?
Então, a gente tem que se preocupar com o paciente em todos os seus aspectos de vida. Existe ainda a falta de preparo de alguns profissionais dessa abordagem, por isso que muita gente não o faz. Claro que a gente tem que selecionar bem para ver o terreno que está pisando, né? Não vai estar saindo perguntando a todo mundo sobre sua religião. Por exemplo, um paciente na UTI, um paciente numa emergência, então ele pode até achar que o médico está sugerindo que ele está prestes a morrer. Seria mais uma consulta ambulatorial, principalmente naqueles pacientes que a gente já conhece, que tem mais abertura para isso. Os pacientes que são polissintomáticos e que a gente não acha justificativa para aquela queixa, então, tem mais abertura para fazer esse tipo de abordagem, até sugerir que ela pratique a sua religião, seja ela qual for, que pode ajudá-la muitas vezes. Porque muitas vezes a hipertensão, ela já é um agravamento do estresse pelo qual ela está passando. E muitas vezes está diretamente relacionado com depressão também, né? E nós devemos respeitar a crença do paciente, mantendo neutralidade, nunca sugerindo que ele se converta à nossa crença. O Koenig, ele aponta 6 razões pelas quais se deve incluir a espiritualidade no cuidado com os pacientes. Nós devemos nos lembrar que muitos são religiosos, mesmo que nós não sejamos, a maioria das pessoas tem religião. E essa religião ajuda o paciente a enfrentar, por exemplo, uma doença mental, reduz o isolamento durante a hospitalização, porque se ele é de algum grupo, aquele grupo, quando sabe que ele está internado, vai visitá-lo. O padre, o ministro da Eucaristia, o pastor. Geralmente, as pessoas, quando fazem parte de um grupo religioso, alguém se importa com ele. A religião pode influenciar decisões terapêuticas e até entrar em conflito com as mesmas. Testemunha de Jeová, por exemplo, não aceita a transfusão de sangue, né? O envolvimento religioso estaria relacionado tanto com saúde física quanto com a saúde mental. E ainda, a religião influencia os cuidados de saúde na comunidade. Existem pessoas que moram sozinhas, que não têm família, mas se ela pertence a algum grupo, muitas vezes é alguém do grupo que irá visitá-la em casa e vai ajudar até na terapêutica. Eu pude perceber como o centro das respostas nessa questão é que a maior parte das pessoas entrevistadas tinha maior confiança em relação ao profissional que se interessa pelo seu aspecto religioso. Tinha até uma paciente que eu não tinha muita empatia com ela e nem ela comigo. Mas, no decorrer do estudo, isso mudou. Porque ela passou a se reportar a mim de outra forma, a confiar mais nos problemas que ela estava passando, porque tinha um pai com Alzheimer. E, hoje em dia, ela diz que eu sou santa. Até beija a minha mão se me encontrar. Assim, tamanha a intimidade que nós criamos, né? Para eles, existe mais compaixão e humanidade no médico que pergunta sobre a religião dele. Então, ele entende que o médico também é religioso. Se ele é religioso, ele teme a Deus e vai se preocupar melhor em tratá-lo. Porque, infelizmente, a nossa profissão está um pouquinho em baixa, né? Muitos atiram pedras e dizem que os médicos não gostam de trabalhar, e que tal, e que não se importam. Enfim, a abordagem religiosa ela aproxima muito o médico e o paciente. E existe uma confiança no médico que o assiste e na terapêutica empregada por ele. O médico também precisa acreditar no que faz, isso é muito importante. Não é porque o paciente tem câncer que eu vou ministrar ele um tratamento de qualquer jeito, porque ele vai morrer mesmo. Eu tenho que ter fé naquilo que eu estou fazendo, no medicamento que eu estou prescrevendo, seja lá que tipo de tratamento eu vou fazer por ele. E é importante a fé que o paciente deposita no médico também para que o tratamento funcione. Uma última questão seria o suporte social. É muito debatida essa questão. É talvez o que ele mais se atribui, o benefício da religião, seria o suporte social, né? Uma das formas que o ser humano encontrou para sobreviver é justamente o convívio social. O apoio dado ao indivíduo integrado, né? Fortalece vínculos. A comunidade é fonte de fé para o indivíduo.
essa integração e formação, essa integração entre os indivíduos, ela forma vínculos afetivos entre as pessoas. E isso não é exclusivo dos seres humanos. Os mamíferos, eles tendem a andar em bandos para proteger seus filhotes. Como a gente sabe, quando um indivíduo ele se separa dos outros no mundo animal, ele fica mais suscetível a ser pego pelo predador, né? A segurança transmitida por um convívio entre indivíduos que compartilham de ideais comuns estimula o sistema nervoso parasimpático, acalmando as funções orgânicas, poupando reservas energéticas. Formar grupos de indivíduos da mesma espécie constitui-se geralmente em uma boa estratégia de sobrevivência e de perpetuação de genes. Até na composição de nosso corpo predomina o comportamento de associação entre átomos, moléculas, células, né? E, por sua vez, eu destaco, mais uma vez, que estar doente é uma desvantagem, qualquer que seja a espécie. Então, se estamos doentes, precisamos mais das outras pessoas, né? Assim como os animais, todos eles. Esse foi um estudo feito na Califórnia, um dos maiores, durante 28 anos, e que encontrou, com 6.900 pessoas, encontrou menores taxas de mortalidade entre os frequentadores assíduos dos serviços religiosos, comparando com pessoas que não frequentavam muito os serviços religiosos. Minhas considerações finais, eu trago que, ao questionar o paciente sobre sua religiosidade, o médico demonstra mais compaixão, humanidade por quem está à sua frente, falando uma linguagem que o doente entende e precisa, que é a linguagem da esperança. Destaco a importância do cuidado humanizado para uma boa relação médico-paciente. Falo ainda que a assistência médica humanizada foi prestada aos 2 grupos, razão pela qual eu atribuo a melhora dos sintomas nos 2 grupos. A incidência dos sintomas psicossomáticos foi relevante na pesquisa, né, e houve um decréscimo após a estimulação religiosa do estudo. A prática religiosa pode ter despertado nestes pacientes um novo direcionamento para suas vidas, mesmo não tendo sido o meu objetivo principal. Ocorreu redução no uso de medicamentos psicotrópicos. Aponto ainda que a religiosidade, ela, quando vivenciada de forma madura e equilibrada, se constitui um meio através do qual o ser humano busca um sentido para a sua vida. A abordagem religiosa durante a consulta, ela abre um leque para o paciente, dá oportunidade para que ele fale dos seus anseios, dos seus medos, né, do que ele acha da terapêutica. Concluo que o corpo humano apresenta uma unidade, realidade essencial própria de cada pessoa, além da sua matéria. O corpo é um santuário, um templo, e não um mero conjunto de órgãos. Somente com a postura mais serena, mais centrada, teremos autonomia para fazer da vida uma bela melodia, deixando o espírito livre como o vento, sempre capaz de seguir adiante, não importando os tropeços na caminhada. As referências que eu trago. Obrigada. Parabéns à professora pela brilhante apresentação, bem clara, sucinta e cumpriu o tempo determinado. Bom, então, temos ainda uns 10 minutos para perguntas e respostas. Aqueles que quiserem tirar a dúvida que não ficou tão claro, ou que, né, ampliar um pouco mais as questões, porque suscita muita coisa, né? Tem muita coisa aí que pode ser debatida. Então, a gente faz 2 perguntas, aí responde, e a gente fica respondendo, e depois mais 2 perguntas, tá certo? Quem gostaria de fazer? Geralmente, os trabalhos sobre espiritualidade e saúde, eles são trabalhos pontuais. Então, se pega uma população e faz o questionário na hora, né? E uma das coisas que se recomenda é que se façam trabalhos longitudinais, como é esse trabalho que ela fez. Ela acompanhou pessoas ao longo de 9 meses. Então, esse trabalho, dentre esses trabalhos nossos aqui, no mestrado em Ciências das Religiões, o dela foi o primeiro, onde teve esse acompanhamento, né, aliás, teve o de socorro, que foi com relaxamento, dela foi o segundo.
onde há um acompanhamento durante algum tempo das pessoas, né? Isso aí é um trabalho que é uma coisa muito mais trabalhosa, né? Mais complicada de ser feita. E inclusive, a evasão foi pequena, né? Foi um grupo hipertenso, e a evasão foi pequena. Quando isso é feito com pacientes, por exemplo, com depressão, a evasão é enorme, né? E o Valdelene, desse trabalho, ela já ficou tão inspirada que ela até já escreveu um livro sobre espiritualidade e saúde, depois de tantas pesquisas que ela fez, e esse livro já vai ser publicado, né? Pode falar disso aí? Já foi aceito por uma editora e vai sair. Então, ela estudou bastante, foi um trabalho bem importante, sob o ponto de vista acadêmico, é um trabalho bem importante esse que ela fez. A questão de não ter havido variações nos níveis pressóricos é uma coisa que a gente já esperava que não houvesse muito, porque era uma população cronicamente medicada. Então, são pessoas que já, todos eles, quando chegaram para o estudo, eles já vinham tomando medicamento antihipertensivo, né? Então, já era aquela população já dependente do medicamento antihipertensivo, que isso dificulta muito. É diferente de quando você pega pessoas que estão virgens de tratamento, por exemplo, né? Então, isso aí é um aspecto que eu acho que é importante ressaltar em relação aos resultados, porque, de modo geral, esse grupo que ficou fazendo o acompanhamento religioso, que foi chamado grupo de estudo, eles, em vários aspectos, é porque aqui foi só um recorte, mas, em vários aspectos, essas pessoas se sentiram muito melhor em relação ao grupo que não teve prática religiosa. Fala do livro. Bom, só destacar a grande dificuldade que é fazer qualquer trabalho científico no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, onde nós não temos recursos, né? Os mínimos, muitas vezes. Eu tentei, certa vez, fazer uma pesquisa também no Programa de Saúde da Família daqui, para estudar anemia em crianças, anemia ferropriva. Aí foi me informado que eu tinha que dar entrada no distrito, tarará. Até hoje, eu já saí, já voltei para o município de João Pessoa, até hoje não obtive resposta. E eram exames para acompanhamento, exames que dispunha no serviço, né? Lá em Pedras de Fogo, então, nós tivemos também algumas dificuldades, né? Dificuldades, por exemplo, do nível de instrução. Eu coloquei que foi feita com pessoas até analfabetas, certo? Mas, assim, até o nível de instrução, muitas vezes, faz com que a pessoa ela não se cuide muito, né? Dificulta isso aí. O entendimento dela em frente à doença que ela possui, né? O que ela precisa fazer para controlar. Daí, muitas vezes, eles não responderem ao apelo para que fizessem dieta, para que fizessem exercício, né? Mas, assim, do ponto de vista da prática religiosa, a experiência foi muito boa, né? Eles iam, assim, com bastante frequência, quando eram solicitados, e o entrosamento foi muito bom, havia um respeito mútuo, mesmo sendo pacientes de vários credos, nós procurávamos não estar limitando a uma prática. Por exemplo, eu não estimulava a rezar a Ave Maria, mesmo a maioria sendo católica, porque ali tinham protestantes, tinha, né, pessoas de outra religião. Então, eu levava textos religiosos mais neutros, ou então um texto do Evangelho do dia que não iria ferir a ninguém ali, nenhuma das crenças. E eles respondiam muito bem a isso. E os relatos eram sempre de que estavam melhores, né? Teve até um paciente que me disse que teve uma cura espiritual. Ele mesmo, e eu me surpreendi, porque é um homem, o homem não é muito de falar, e ele tinha relatado que tinha deixado de frequentar a igreja, por questões assim, que o padre tinha falado de política. E então ele fazia anos que não ia à igreja.
E eu disse, olha, o senhor pense na sua saúde, se o senhor sente a vontade de voltar a frequentar a sua missa, o senhor vá, tal, mas nem botei fé que aquilo ia surtir efeito. E qual não foi a minha surpresa, mas ele passou a ser dos mais assíduos e chegou para mim com esse relato. Disse, a senhora fez por mim uma cura espiritual, porque eu senti um peso saindo das minhas costas. Estou indo à missa todo domingo e estou me sentindo muito bem, ele me disse. Então, assim, o que é mais importante é um resultado numérico ou a pessoa chegar e dizer, olha, eu estou melhor, eu me sinto bem. Tinha uma paciente, essa que o pai tinha Alzheimer, ela era muito ansiosa, tomava vários remédios controlados. E era aquela pessoa sempre muito estressada, e então ela me estressava também, né? Estressava todo mundo quando ela chegava na unidade. Quando ela passou a fazer parte do grupo, começou a mudar o semblante, mais sorridente. Aí ela até chegou para mim e disse, isso aqui para mim é o paraíso. Aí eu disse, mas por quê? Não tinha nada de extraordinário, a gente só ia ler texto religioso, falar alguma coisinha assim, sobre religião, às vezes cantar uma música, ler um salmo. Ela disse, porque é a única hora do dia que eu tenho sossego. Porque o pai, com Alzheimer, não deixava ela sequer dormir de noite, perturbava o tempo todo, quando ela estava em casa. E até para sair para caminhar, ela tinha dificuldade. E aqueles poucos instantes em que ela ia, aquilo ali já aliviava muito ela. E ela foi desmamando os remédios controlados, né? E ela, assim, eu observei uma melhora bem acentuada na questão de sintomas mesmo do sistema nervoso, a parte dela. Essa questão do grupo é porque depois teve um determinado ponto da pesquisa que Valdelene passou aí um horário extra, na sexta-feira à tarde, não era, Valdelene? E você fazia uma uma reunião ecumênica com as pessoas. E aí as pessoas iam, havia leitura de um texto, cantava as orações, fala como é que era essa... E aí você percebeu que houve até uma melhora, né, com o grupo, que eles passaram a participar ao menos de uma atividade programada. Quer dizer, se a gente vê, se a gente tivesse locais de saúde, onde você tivesse um ponto, onde tem alguma atividade, um canto religioso, ou um local onde as pessoas pudessem sentar, fazer uma meditação na hora que chegam, isso nas unidades de trabalho também, nos locais de trabalho das pessoas, isso seria uma coisa muito importante para a saúde dessas pessoas. A gente já tentou fazer isso na universidade, mas a gente não conseguiu ainda. Para a saúde mental já. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber, Valdelene, com relação, você falou religiosidade e espiritualidade, que há uma diferenciação, né? No teu trabalho, você lançou mão de algum questionário que media essa religiosidade ou essa espiritualidade, algum questionário padronizado, já que pudesse, pré e pós, se houve um incremento da espiritualidade? Você houve melhor da religiosidade, com certeza, porque você estimulou e as pessoas aumentaram. Mas da espiritualidade, o que é que você tira disso aí? O meu próprio questionário, eu observei, né, a mudança no comportamento do aumento da prática religiosa. É porque não deu para trazer para cá, mas assim, houve um número, na dissertação tem vários gráficos mostrando que aumentou o nível de... a frequência, a oração pessoal, a reza do texto, a intercessão, há várias práticas. Esse questionário teve esse meu, e também utilizei o questionário da atitude religiosa do professor Aquino, da universidade, né, que ele já é um questionário padronizado, certo? E que mostrou que houve também realmente um aumento nessa questão da religiosidade dos pacientes após a estimulação. E também a questão do pouco tempo, 9 meses, bem conturbados, né, por questões políticas, inclusive, e que eu tive que sair do município por questões pessoais. Essa questão de eu ficar indo na sexta-feira, eu antes era médica da unidade, mas aí tive que sair para não perder a pesquisa. Eu já consegui uma outra unidade em que eu pudesse ir na sexta, só desenvolver
essa minha pesquisa, mas eu passei assim já uma boa parte da pesquisa em que eu não era mais a médica da unidade. Aí esses pacientes, eles iam para mim, somente esses pacientes da pesquisa, só para isto, e para que eu os acompanhasse. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu apliquei um questionário meu próprio, em que eu abordei todas essas práticas de oração, de meditação, de leitura da palavra, de ida aos cultos, e que os gráficos mostraram que o grupo de estudo cresceu, o grupo controle caiu. E também teve o questionário do professor Aquino. Odilene, eu não sou médica, mas sou bem curiosa, principalmente com assuntos que envolvem espiritualidade. E tem um ponto que sempre me interessou muito, que foi uma pesquisa que o Dr. Ramachandran e a doutora Dana Zohar fizeram, observando o comportamento cerebral de pacientes terminais. Então, eles observaram o seguinte, que cada vez que se tocava no nome de Deus, determinada área do cérebro irradiava. E eles acharam aquilo curioso, investigaram vários pacientes, e em 99% dos casos acontecia o mesmo fenômeno. E eles observaram que era um determinado ponto, que ainda está meio a hipótese. Mas tem uma coisa mais curiosa ainda, que inclusive nos ateus, o mesmo ponto acendia. Pacientes terminais, né, não tem mais para quem apelar, então Deus é a única salvação. E o que acontece? Você me disse que tem um grupo pequeno de pessoas que não tinham religiosidade. Você observou alguma diferença entre esse grupo que não tinha religião e os que tinham religião? Eu não me detive a essa, vamos supor assim, porque já foi um leque tão grande a minha pesquisa que a professora até quase fica louca, porque ela dizia, menina, você está botando coisa demais, onde é que a gente vai botar tanta coisa? E olha que ela cortou muito, e ainda terminamos com 180 páginas, se eu não me engano, está ali. Porque entrou muita coisa na pesquisa, eu não centralizei só no efeito da religiosidade sobre a hipertensão. Então, à medida que eu ia observando a redução de alguns sintomas, redução no uso de algum medicamento, o relato do perdão, tem o altruísmo também que eu não trouxe, tem a questão de coping que eu também não trouxe, tudo isso entrou na pesquisa. Foi um leque muito amplo, até o pessoal da banca disse assim, são várias pesquisas que você está fazendo numa só. Realmente deu muito trabalho. Melhor seria tivesse focado num ponto, não é verdade? Mas assim, é porque tudo eu achei que estava entrelaçado. Mas essa questão que você está me colocando, de olhar grupo a grupo, por exemplo, o protestante, o católico, as 3 pessoas que disseram que não tinha religião, isso eu não observei separadamente. Eles sempre entravam no grupo. Ou o grupo de estudo, ou o grupo controle. No caso, esses sem religião fizeram parte do grupo controle, junto com aqueles que também tinham alguma religião, mas que não estavam frequentando tanto o culto. Então, se eles iam menos de uma vez por semana, a gente nivelou todo mundo como grupo controle. Não foi possível fazer essa comparação. Mas é uma ideia, né? Eu também teria que ser só qualitativo, porque quantitativo é muito pouco. Para esses estudos estatísticos, você tem que ter uma quantidade maior de pessoas. Né? Aí você tem 120 e tantos contra 4, aí você não pode fazer essa comparação estatisticamente, você pode só no aspecto qualitativo. O trabalho ficou muito bom, parabéns. Agora, um dado que eu observei é que mais de 50% são hipertensos nesse universo. Todos eram hipertensos. Todos eram hipertensos. Certo. Todo o grupo era de hipertensos. Agora, extrapolando assim para o horizonte maior, mantém-se um alto grau de pessoas hipertensas? A senhora acha? 15% da população. 15%? E está cada dia maior, porque inclusive agora está começando a cometer crianças. Com relação... A gente sabe que existem práticas religiosas benéficas e aquelas que não são tão benéficas, como você mesmo falou, por exemplo, fugir do tratamento médico, que é recomendado por determinada religião. Você acabou diferenciando os diferentes grupos religiosos e fez alguma avaliação se houve diferença estatística ou mesmo de qualitativa entre esses grupos diferentes, essas religiões, sem
como forma de avaliação? Não. É a mesma questão que eu respondi para ela. Não separei por grupos religiosos. Até porque, como a professora também mencionou, tem uma disparidade entre eles, né? Até teve uma pessoa da banca que me sugeriu excluir os outros e ficar só com o grupo católico, porque era uma maioria, 104. Mas aí aquilo me doeu o coração. Eu disse, não. Eu acho uma riqueza a gente trabalhar com a pluralidade religiosa. E tinha pacientes lá, por exemplo, meus protestantes, e que eu adorava, não queria que saísse da pesquisa de jeito nenhum. Aí eu digo, não, eu já comecei assim, quero concluir assim. Né? Então, a separação foi entre quem frequentava, no mínimo, uma vez por semana, a sua religião, qualquer uma que fosse ela. E os que iam menos de uma vez por semana. E por que isso é importante? Se você for pesquisar na internet, a maioria dos estudos vai mostrar que o que faz efeito é justamente a quantidade. Não adianta eu ir na igreja uma vez no ano, na Páscoa. Não, isso não faz efeito sobre a minha saúde. O que faz efeito sobre a minha saúde é eu rezar todos os dias. Se é reza do texto, que seja todo dia. Se é a meditação, tem que ter uma frequência. A medicação não é assim. Nós mesmos, eu mesma, fazendo uso disso, ou da meditação, ou da oração, eu só sinto efeito se eu fizer constantemente, para, por exemplo, reduzir o estresse. Não adianta fazer pouco, não. Agora, uma vez por semana já faz efeito. Os estudos já mostram claramente isso. Uma vez por semana já faz bastante efeito. Tudo certo. Então, alguém mais que gostaria de fazer pergunta à nossa palestrante? Essa questão, professora, da frequência na religião, né? Você considerou um aspecto importante também pela questão da socialização. Ou a pessoa pode ter essa sua religiosidade, a sua fé, sem ter aquela frequência constante. Distinguir entre uma atividade coletiva e uma atividade individual. Individual, exatamente. A individual também tem efeito. Porque, inclusive, existem as pessoas que não conseguem muito se locomover, né? A oração pessoal diária, a meditação diária, a leitura da palavra diária faz efeito. Mas, assim, em termos de trabalhos científicos no mundo, se a gente for olhar, eles dão realmente muita ênfase à frequência ao grupo. Existe a socialização. Eu não sei, assim, da questão, assim, até pessoal dos demais aqui, mas, assim, eu, como católica, eu me sinto revigorada indo à missa, participando do culto, da Eucaristia, né? É uma participação diferente daquilo individual, assim. Tem um efeito diferenciado. E também tem o efeito do suporte social, que ele não pode ser negado. É muito importante o suporte social para o indivíduo. Eu acho até que a questão do suporte social é muito valorizada nos trabalhos conduzidos nos Estados Unidos e principalmente na Europa, porque já se sabe que a religiosidade aumenta com a idade, né? As pessoas mais idosas, elas são mais religiosas. E as pessoas mais idosas, principalmente na Europa, elas são mais sozinhas também. Porque existe muito esse hábito das pessoas ficarem isoladas das famílias, né? Então, esse suporte social tem um papel que a família tem no nosso meio. Normalmente, os nossos idosos estão junto com a família, né? Embora eu tenha até trabalhado com orientei 2 trabalhos com idosos institucionalizados, né? Mas a gente tem, na população em geral, que os idosos estão mais em família, né? Então, a igreja, o grupo religioso, ele dá esse aconchego, esse suporte, esse apoio, quando falta a família. Então, eu acho que os trabalhos lá de fora do Brasil, eles dão muito apoio, muita ênfase a essa questão social, por conta de ser esse substituto da família, o apoio social também, né? Bom, a gente teve uma oportunidade única, orientando aqui, participando da apresentação. Parabéns, professora, pela brilhante apresentação e pelo trabalho que realmente traz substância para a gente poder cada vez mais reforçar um produto barato, né,
que não tem contraindicação, geralmente, né, se bem aplicado, e que precisa ser reforçado, né, tanto para a parte do paciente, que eu percebi, quanto pelo profissional médico, pelo profissional de saúde. Pode. O que eu acho também, porque eu não quis tirar as outras religiões do meu trabalho. Eu acho vital a convivência entre as religiões. Isso nós ainda temos no nosso país e que eu acho muito bacana, né? Que se todo o país fosse como o nosso nesse aspecto. Nós temos que nos tolerar, sim, e nos pegar aquilo que nós temos em comum e não ficar fazendo picuinha pelas diferenças. Nós todos somos seres humanos, né? Somos todos uma espécie só, uma família só. Então, mesmo que a crença não seja, mas quando a intenção é boa, no caso do médico, profissional de saúde, se ele tem a intenção de ajudar, ele vai sempre procurar fazer o melhor pela pessoa, pelo paciente, né? Seja ele espírita, católico, protestante, tanto do lado do profissional como do lado do paciente, né? Então, eu acho a convivência entre as religiões uma coisa muito saudável. Bom, então vamos encerrar, agradecer a todos. Eu gostaria, antes de acabar, presentear você com a revista que é da Associação Médica Espírita Brasileira, que fala sobre aborto, saúde e espiritualidade. E tem alguém que está vendo pela primeira vez? Quer levantar a mão? Pronto, você levantou a mão pela primeira vez. Paterra, entrega ali. Eu posso arrumar depois para você, tá? Tá, então, agradecer a todos. Sempre às segundas, quartas-feiras de cada mês. Hoje, excepcionalmente, na penúltima quarta-feira, por questões de organização, mas no próximo mês nós estaremos novamente aqui na segunda quarta-feira. Eu não sei qual o dia é o certo, acho que Lúcia... Acho que é... Então, estamos todos convidados e vão ser divulgados. Quem quiser deixar um e-mail de contato, quiser colocar para a gente aqui, a gente informa sempre. Existe a nossa página no Facebook, Ame Paraíba, é fácil. Essa aula vai ser disponibilizada também no YouTube, com permissão da professora. Então, quem quiser rever, tem outras aulas que a gente já passou por aqui, tá certo? Muito obrigado, boa noite e voltem para casa em paz.